questionário da Organização Mundial da Saúde, e o quarto pilar é a espiritualidade. Então, Sim. assim, como que o profissional da saúde vai falar de espiritualidade se ele tem medo? Se ele não tem intimidade com esse tema, com esse aspecto, com esse conceito. Então, eu acho que a gente precisa tirar esse medo, tirar esse véu de que, né, de que existe uma limitação nesse assunto, de que é algo perigoso, de que é algo hostil, porque o mundo está mudando muito. E a gente tem hoje uma perspectiva muito nova da espiritualidade, que não tem a ver com religião, que eu acho que precisa ser falada. E é desafiador, né? Tem várias pessoas que me falam, nossa, que coragem, uma médica falar de espiritualidade e tal. É desafiador, eu acho que sempre é quando a gente traz uma coisa nova, mas alguém vai ter que fazer isso. Porque os estudantes de medicina estão sofrendo, a gente vê isso dia após dia com as histórias que a gente ouve na faculdade, por essa falta de abertura filosófica que existe hoje na formação de saúde, por esse pensamento linear, essa coisa estreita. E eu acho que se não houver essa pessoa, então que sejamos nós que vamos trazer esses assuntos e buscar para que a gente ajude quem está vindo na área da saúde e se sentindo solitário, né, com esse apego material, sem saber, sem ter explicações sobre si mesmo, sobre a existência, onde perde um paciente e não sabe como lidar, se sente perdido, né? A gente não sabe lidar com a emoção e aí faz o quê? Uma mente que se preocupa com os outros, uma mente que quer entender o porquê do porquê das coisas, né? Qual é o sentido, qual é o propósito das coisas, né? Um professor meu numa aula de psicologia positiva, e ele tem um núcleo, cara, é um assunto assim, ele colocou até como a psicologia também é uma forma de expressar a espiritualidade, porque traz tu pensa sobre o porquê das coisas, sobre o propósito, né? Sobre aprofundar o conhecimento da existência e da vida humana, né? É que a espiritualidade não é religião. Ela é uma autonomia filosófica, é uma capacidade mental que a gente vai desenvolvendo de se conectar com coisas que não são explicadas, coisas multidimensionais, sentimentos diferentes, senso de propriedade, de ser parte de algo maior, de se conectar com outras coisas. Dentro de uma teoria, né? E existe o modo adulto saudável, e esse modo é um ancião, né? Esse modo é uma pessoa, é um modo sábio, é um modo que sabe o que é melhor para si, sabe qual é a melhor estratégia, né? Que é bem dentro por ti mesmo, né? exatamente. E quando a gente entra na parte fisiológica da espiritualidade, aí e nessa parte de alimentar e retroalimentar, a gente vai para toda a questão hormonal. A dopamina, a serotonina, todos os hormônios que a gente está parando de produzir, porque a gente está sempre triste, sempre com medo. A gente sai na rua, a gente está com medo. A gente está com medo de não ter sucesso, está com medo de não ter dinheiro, medo de ser assaltado, medo. Prime toda a nossa produção hormonal. Aí as pessoas também, às vezes, não têm hábitos legais, não comem bem, não dormem bem, cai tudo. Aí a pessoa fica se sentindo incapaz. E quando tu começa o positivo, não, eu sou capaz. Eu tenho sabedoria inata, eu consigo evoluir, aí tu vai aumentando a tua produção hormonal e tu vai te tornando um ser muito mais saudável corporalmente também, como matéria. Diminuir, né, o cortisol e tu começa a te acalmar, né? Tudo e aí flui. entra muito a questão da meditação, que a meditação também é um processo de calma, da gente ficar mais integrado e despertar esses hormônios da calma, do sistema parasimpático, né? Que é o sistema que nos acalma. Se tu for parar pra pensar, né, em espiritualidade, o que tu tá fazendo aqui? O que tu tá buscando, né, dentro de uma religião? Exatamente, tu tá suprindo as tuas necessidades mais básicas de apego, né, que é sentir que tu tem pessoas te protegendo, né, tu vê o que é importante pra ti, qual é o significado da vida, qual é o propósito. Nessa parte de paliativos, e também, né, doenças, que nem no meu caso agora, que eu estudo bastante, que são as doenças neurológicas degenerativas, né? E quando tu vai no dia de hoje e acreditar que aquilo ali vale a pena viver, é um dia que vale a pena viver. E ela fala muito no livro que na morte quando as pessoas contemplam o fim da matéria, param de racionalizar e se abrem para a espiritualidade. Então, foi a partir desses pacientes que eu me motivei a estudar terapias holísticas, que são, na verdade, terapias naturais, então não invasivas. Tu não vai fazer nada, não vai usar medicações, tu vai usar só coisas da natureza, ou então energias diferentes.
trazer para esse paciente calma, segurança, sensação de amorosidade, conexão com outro plano. Então, o que a gente vê os pacientes que se espiritualizam só pedir perdão para as pessoas, eles começam a fazer de novo as coisas que eles gostavam de fazer, eles começam a se reconectar com um filho que eles não falavam há muito tempo. Então, 30% de chance de uma terapia funcionar sem ser um medicamento. Sim. Então, é por isso que todo medicamento é testado contra uma pílula de farinha. Então, a gente tem a capacidade de se curar só pela força do acreditar. Uhum. Então, eu acredito muito nessa capacidade do ser humano de buscar a própria cura. E eu acredito que tem muitas doenças que são psicossomáticas e estão relacionadas à nossa energia. Então, a nossa energia, a nossa emoção, as nossas sensações, elas já são usadas no SUS no Brasil. Então, não é uma coisa de outro mundo. Acredito muito no poder do cuidado, sabe? Uhum, total. Tu tá ali, por exemplo, tu tá fazendo um reiki, né? E tem alguém ali cuidando de ti, né? Transmutando energia e tal. Como é que isso não vai te fazer feliz? Como é que isso não vai te fazer? Não tem como, não tem como. Às vezes, por exemplo, tu não tá legal, né? Vamos pensar bem nisso, assim. Tem alguém pra te dar um abraço? Aquilo já não faz toda uma diferença. Então, quando tu começa também nesse processo de aceitar que tu é imperfeito, né? Que é humanamente imperfeito, quando tu começa a entender o porquê das coisas, né? Isso tudo é amor, isso tudo é aceitação, isso tudo traz cura, né? Isso tudo... Tu vê, né? A gente tá falando de espiritualidade, mas em alguns momentos parece que a gente não tá falando. Né? Mas porque a espiritualidade é tudo, né? A espiritualidade é tudo. Exato. A intenção da nossa live, que é perceber que todos somos um. Então, os médicos, os profissionais da saúde que estão aqui me ouvindo, que não trabalham com isso, não precisam trabalhar com isso, simplesmente a proposta de estar abertos para entender que não há separação. Como médicos, lidando com vidas humanas, psicólogos, fisioterapeutas, dentistas, seja qual for, nós estamos tocando uma vida humana. Então, podemos aprender uns com os outros e praticar um pouco mais no nosso dia a dia, abrir o campo da nossa consulta para entender por que o paciente está com aquela doença e o que ele veio fazer ali, o que de fato ele está fazendo ali. Eu cansei de atender pacientes que ia tirar cerinha de ouvido, velhinho, e estava lá só para conversar, só para ganhar uma atenção, né? E aí a gente tem esse papel, acho que a gente pode atravessar essa jornada juntos, assim, como humanidade, de tornar a medicina um lugar mais integrado. As pessoas desenvolvendo mais a sua espiritualidade sem tanto medo dos julgamentos e das preconcepções que se tem a respeito desse tema. E também eu acho que para qualquer profissional, né? Talvez a galera da psico tenha uma outra facilidade, mas às vezes não é tão fácil assim, né? Nem todo mundo tem essa facilidade. Mas a gente está mais exposto a isso pela nossa graduação, pelos nossos ensinamentos, enfim. É muito difícil tu acolher o outro, né? Quando tu não consegue te acolher. É muito difícil tu sentir algo pelo outro, né? Uma compaixão, uma gentileza, um amor, uma ternura, né? Quando tu tem medo de sentir as coisas. Então, às vezes, vem aquela frieza, né? Que infelizmente se coloca, né? Mas tu vê histórias que, na verdade, onde se cria algo que tu não pode sentir. Dentro da própria profissão, às vezes tem uma coisa que, se tu sentir algo, é fraqueza, né? Se tu mostrar um carinho, é fraqueza, e não, tem que ser muito corajoso para sentir as coisas. Né? Com Deus, que a gente falou, com o seu Deus, com a sua verdade, para que possa entender o que o paciente está passando do ponto de vista dele, na história dele, né? Entregar algo diferente, algo mais completo, em fazer esse acolhimento, que é muito nosso papel como profissional de saúde. Não é só ir ali e consertar uma coisinha. É um papel maior do que esse, que eu acho que a gente precisa se reapropriar como saúde, né? A tua espiritualidade não é a única coisa que existe, os teus conceitos. Então, as pessoas vão enxergar de formas diferentes. Estar aberto e humilde para evoluir é o que nos leva para frente. É o que faz a gente ser alguém lá daqui a 10 anos mais evoluído do que somos hoje. É esse pensamento crítico, vulnerável e livre, mas também humilde, né? De aceitar que o que tu sabe é limitado. Sobre a ciência, que acho que todo cientista deve carregar no seu coração, que a evolução humana acontece porque alguém um dia questionou os paradigmas atuais.
Acho que a gente tem que ser esse questionador às vezes e se permitir enxergar uma nova realidade, uma realidade paralela, uma outra dimensão. Isso é muito saudável para nossa mente e para o nosso coração.